de natureza sindical ou de natureza científica ou pedagógica. Como sabem, e quem participou no primeiro webinar, um projeto de investigação tem várias tarefas, tinha vários objetivos, várias questões. Uma das tarefas e dos objetivos era o de tentar perceber quais tinham sido os impactos da divulgação dos resultados nas várias edições na imprensa portuguesa, particularmente na imprensa de referência ou de chamada de referência. Nós tivemos um conjunto de investigadores que trabalharam, alguns dos que trabalharam esta questão, que estão aqui conosco, de investigadoras no feminino, que estão aqui conosco, e hoje vamos de alguma forma tornar público algum desse trabalho e submetê-lo à vossa comentário, análise, crítica, porque este trabalho deixou-nos muita água na boca, ou seja, mais questões que respostas, e que seguramente a vosso comentário pode nos ajudar. Eu penso a tarefa era coordenada pela Ana Carita, a Ana Carita está aqui, e eu pedi-lhe que assumisse a condução da apresentação. Eu penso, aliás, que será a primeira, não é? E depois com outras intervenções. Ana, tens a palavra. Ok, muito obrigada, boa tarde. Eu vou compartilhar um PowerPoint, está bem? Espero que isto corra bem. Já tens autorização para isso? Ou não? Vítor Rosa, deu? Deu. Tá? Tá. Como é que eu posso pôr aqui isto mais pequenino de modo a... Tu não podes pôr é mais amplo, de forma de apresentação. Pôr a projeção normal. É a projeção. Não, eu estava a tentar pôr as caras mais pequeninas, porque senão eu própria não vejo... vou ocultar. Tu ficas está do lado direito, anda lá. Tem a parte de exibir o vídeo de grade, aí nessa parte terá que minimizar. Como? Há aí uma parte que tem vários quadradinhos, não tem? Sim. Aí terá que minimizar. Ok. Obrigada. Nada. Sim, senhora. Vamos a isso. Então, a comunicação tem como título PISA na opinião publicada, enquadramentos e significados, Jornal Público, dezembro de 2010, 14/16. Portanto, este título, de certa maneira, é indicativo do objeto do trabalho, deste trabalho específico, não é? E também sinaliza aquele que é o seu objetivo geral, no fundo, a exploração da representação mediática do PISA nas peças de opinião em que o próprio PISA é um tema central, publicadas no Jornal Público, em dezembro de 10, 14 e 16, portanto, relativos aos correspondentes próximos edições do PISA. Participaram neste estudo, além de mim própria, o Vítor, estão participando porque o trabalho não está ainda pronto, portanto, além do Vítor, de mim, o Vítor Teodoro, que é responsável por um dos campos de análise que aqui nomearei, portanto, que são os contextos, que é um trabalho também ainda em andamento, pela edição do trabalho, pelo diálogo crítico que tem acompanhado todo este processo, e também a Sónia Vladimira participou na criação da base de dados em Max-QDA, transportando a categorização que tinha sido efetuada em Word para o Max-QDA e procedendo, portanto, também à extração dos outputs. Este trabalho, como sabem, inscreve-se num projeto mais vasto que é o PISA nos Mídia, nos quais participaram, além dos que já referi, a Ana Sofia e a Teresa Lopo. Foi, aliás, no contexto deste trabalho geral que se criou, no fundo, o corpo de análise, portanto, o material sobre o qual as diversas subtarefas trabalharam, e, portanto, eu partilho também esse material, que foi organizado principalmente pela Teresa Lopo e pelo Vítor Teodoro. E, por sua vez, este trabalho inscreve-se, como o António Teodoro já referiu, no projeto mais vasto da história de sucesso, Portugal e o PISA 2015. Eu iria procurar, enfim, fazer uma grande economia da introdução e até do método também,
Portanto, vou passar diretamente para a problemática e na problemática, como terei a oportunidade de referir, vou apenas trabalhar as questões do enquadramento e não de todo o enquadramento, do enquadramento que tem a ver com como é que nos comentários é enquadrada a definição do objeto do comentário, portanto dos temas que são trabalhados, nos assuntos que são trabalhados no comentário, e também o enquadramento do contexto próximo à definição desse objeto. Portanto, é disso que iremos tratar. Portanto, como referi na problemática, portanto, debruçarmos sobre diversos campos, a cobertura e relevo no público das crónicas, artigos de opinião, em que o PISA é um tema central, as vozes autorais, os enquadramentos e as inscrições contextuais. Portanto, como referi, apenas vou trabalhar aqui as questões dos enquadramentos, portanto, todos estes campos têm as suas questões específicas, há uma questão geral que atravessa a todos e que tive a oportunidade de referir já na abertura da comunicação. Portanto, iríamos diretamente para os enquadramentos. E começaria justamente por salientar quais são as referências que tive em conta ao trabalhar a questão do enquadramento. Desde logo, o próprio conceito. Portanto, no fundo, o enquadramento envolve essencialmente seleção e saliência. Portanto, enquadrar implica selecionar alguns aspectos, enfim, da realidade que está aí à nossa frente, não é? Tornando esses aspectos mais salientes no texto comunicativo que se utiliza. E há, neste processo de seleção e de saliência, no fundo, uma finalidade, intencional ou não, mas em todo o caso, uma finalidade se cumpre, que consiste em, através dessa saliência e dessa seleção, promover uma determinada definição do problema, que é tratado na notícia ou no comentário, ou no que seja do texto jornalístico, não é? Promover uma determinada interpretação causal do fenómeno que está em jogo, promover uma determinada avaliação moral dos protagonistas e, enfim, do curso do próprio fenómeno, e também promover uma certa forma de encarar e de olhar o modo de responder, de resolver o problema que ali está a ser tratado. Portanto, foi com este conceito, à luz deste conceito, que trabalhámos as questões do enquadramento. Do ponto de vista empírico, há toda uma investigação, um conjunto de investigações que desenvolveram a partir deste quadro teórico. Por exemplo, Gray Morris trabalharam sobre o que é que são as coberturas, ou melhor, desculpem, a moldura, ou os quadros, como quiserem, que se encontram na cobertura noticiosa em geral, e temos a identificação aí dessas 4 molduras ou quadros, como lhe queiramos chamar: a atribuição das responsabilidades, o conflito, o interesse humano, as consequências económicas e a moralidade. Portanto, nas notícias em geral, estes seriam enquadramentos muito frequentes em todas elas. Quando passamos para o estudo do enquadramento no comentário político e também nas notícias políticas, particularmente naquelas que focam as campanhas eleitorais, encontramos 3 quadros dominantes: as lideranças e, nomeadamente, as questões que têm a ver com as suas qualidades, com o seu caráter moral, com as suas competências. Infelizmente, nem sempre as competências políticas são aquelas que aparecem com mais foco, digamos assim, no trabalho jornalístico. As questões do jogo, da estratégia enquanto jogo, enquanto corrida entre os candidatos, não é? Quem é que está mais à frente, a quem é que correu melhor o debate na televisão, quem é que ficou melhor nas sondagens, etc. Portanto, uma estratégia que não tem muito a ver com, digamos, a estratégia da grande política, mas é neste sentido que a estratégia é um quadro importante no comentário político, e as questões substantivas em debate nos comentários políticos, enfim, no debate político real, não é? E que não constituem, em regra, o foco dominante nos comentários políticos sobre o discurso dos políticos nas campanhas eleitorais. Em Portugal há muitos estudos sobre esta matéria, quer ao nível da notícia, quer ao nível do comentário, não é? E eles verificaram exatamente a presença dessas 3 enquadramentos que acabei de referir, com particular ênfase nas questões de estratégia, enquanto jogo, enquanto corrida de cavalos, portanto, nesta ideia de estratégia, enfim, com menor elevação do que poderíamos imaginar. Finalmente, ainda do ponto de vista empírico, uma referência importante que tem a ver com os estudos da imprensa, enfim, os estudos que mobilizaram, portanto, esta questão do enquadramento, não é? O Barutz e o Lingar, por exemplo, a propósito dos estudos sobre a imprensa que na Austrália se debruçou sobre o PISA, não é? A imprensa escrita, identificaram 3 quadros principais. O resultado
resultados trabalhados e apresentados a partir das pontuações, digamos, do país e das comparações, e este é o quadro principal, portanto, resultados vistos à luz das pontuações e das comparações, um negativismo, criticismo sobre esses resultados, e um pouco independente, digamos, da leitura mais objetiva dos mesmos, e também a referência aos contextos. O Barúcio e o Lingar chamam a atenção para algumas inferências que podemos fazer a propósito da predominância destes quadros e que me parece que é importante. Por um lado, uma sobreatenção às questões da qualidade dos resultados, entendida aqui à luz de qual foi a performance, portanto, qual é a pontuação, não é? Portanto, é isso, quando se fala em qualidade, é isso que está em jogo. Portanto, uma sobreatenção a essas questões, que tem como, digamos, como outro lado da moeda, a grande desatenção às questões da igualdade nos sistemas educativos. Portanto, esta é uma questão menor naquilo que as notícias tratam sobre os resultados do PISA, embora muitas vezes no discurso da OCDE apareça, enfim, dos responsáveis do PISA, apareça também colocada e chamada a atenção sobre as implicações, os efeitos que podemos ter da leitura daqueles resultados do ponto de vista da compreensão da igualdade nos sistemas educativos. E um outro aspecto também muito importante, neste caso a propósito do negativismo, que muitas vezes acompanha este trabalho, é a proximidade entre essa abordagem negativista e o incentivo a reformas educativas apressadas, mecanicistas, descontextualizadas, muito olhando para os grandes ganhadores e, portanto, procurando e apontando para respostas que, de certa maneira, cumpram o modelo dos grandes ganhadores. Também vimos, por exemplo, no Reino Unido, no trabalho do Gray e do Morris, a atenção a este tipo de enquadramentos. Portanto, ele chama a atenção que os resultados aparecem nos mídias, não à luz da lógica dos próprios resultados, como a própria OCDE, por exemplo, os terá apresentado, portanto, nessa altura, 2018, portanto, em edições anteriores, mas seguindo uma lógica que interessa à lógica da imprensa, eventualmente uma lógica mediática, porventura não só, portanto, mas de qualquer maneira, é essa lógica que acentua sobretudo a ideia negativista de declínio, de crise e, associado a isto, a ideia da necessidade de reformas urgentes. Portanto, negativismo, crise, competição feroz, venham as reformas rapidamente e tanto quanto possível, vamos ver como é que os que estão lá em cima fizeram e vamos fazer igual. Portanto, é este o quadro em que procuramos trabalhar e, portanto, que deles decorreu um bocadinho as questões que colocámos. Portanto, a questão principal, no fundo, quais são os temas que enquadram a representação mediática do PISA nos artigos de opinião publicados pelo público naquele período que referimos, não é? Qual é o tom, o estilo com que isso aparece, porque já vimos que o tom e a expectativa de negativismo, nomeadamente, que poderá ser gerada por referências a que aludimos, portanto, são importantes elementos do próprio enquadramento, não é? E também, portanto, questões que tinham a ver com percebermos as relações ou de semelhança ou de disparidade entre aquilo que viéssemos a verificar e aquilo que aludimos anteriormente, e também as semelhanças ou as diferenças, as continuidades ou rupturas entre os próprios investigadores entre si ao longo do contínuo e também no período de cada uma das épocas, portanto, que tem a ver com o tal trabalho sobre os contextos que ainda está em movimento. Diga-se que neste quadro há uma hipótese que nós elaboramos, que tem inclusivamente a ver com o trabalho anterior que fizemos, portanto, Carita, Lopo e Teodoro, em que realmente verificámos com base nos títulos, portanto, aqui a análise versou sobre os títulos, que de facto prevalecia nas crónicas, artigos de opinião, um tom negativo, não é? Até muito mais, digamos que esta frequência do tom negativo era muito mais forte do que, por exemplo, nas notícias, onde, apesar de tudo, o título tinha uma conformidade mais neutra. E, portanto, isto alimentou e o que vimos anteriormente, a nossa expectativa de que no enquadramento sobre a definição das questões, não é? E também viríamos a encontrar esse enquadramento negativista, criticista, etc. Portanto, foi uma expectativa com que partimos. Portanto, sobre o método, vou passar à frente, já há coisas que decorrem naturalmente, que é um estudo qualitativo, que é um estudo de casos, já vimos os prazos, etc. Só salientar que nós, na análise dos textos, tivemos a preocupação de acordo até com sugestões que vêm, por exemplo, de Carvalho, não sei se ela é Manuel, agora não me lembro muito bem, mas, portanto, foi também
uma referência importante no nosso trabalho do ponto de vista metodológico, e, portanto, e que sugere que neste tipo de textos sejamos, portanto, apontemos também a preocupação de distinguir o que é a definição do objeto, o que é a argumentação, o que são as posições e as recomendações que vêm, qual é o contexto que rodeia, o contexto intratexto e extratexto também, mas aqui concretamente intratexto, que rodeia a definição do próprio objeto. Portanto, tivemos isto em consideração e, portanto, eu sublinho mais uma vez que aquilo que vamos aqui falar em termos de resultados é o enquadramento da definição de quais são as questões que os comentários tomam como seu objeto e também qual é o enquadramento ao nível do contexto próximo dessa definição. Portanto, nós trabalhamos com 27 peças, 11 de 2010, 8 de 13 e 8 também de 16. Portanto, como veem, comparativamente àquilo que é o arco temporal do nosso projeto geral, não estão aqui as 3 primeiras edições, e não estão porque nós praticamente não temos artigos de opinião no arco temporal que nós também consideramos no projeto propriamente específico que aqui do PISA nos mídia, não é? Portanto, que era dezembro e o mês seguinte, as publicações de dezembro e mês seguinte, portanto, aparecia pouquíssimo material. Portanto, nós temos nas 3 primeiras edições, nesse período, 3 peças de opinião, 2 de primeira correspondência à primeira edição e uma à terceira, nenhuma à segunda. E, portanto, foi isto que nos levou a optar por trabalhar a partir do período em que aparece, já um corpo que é possível, encontrar aqui alguma substância para o próprio trabalho, que não por acaso é 2010, provavelmente não por acaso é 2010, portanto corresponde eventualmente a outros aspectos que agora não invocaria, mas pelo menos certamente também corresponde aqui ao ganho da própria posição portuguesa, portanto à alteração expressiva, significativa que tiveram os resultados portugueses de 2009 e que eventualmente terão alimentado aqui uma maior curiosidade por estas questões. E também havia uma luta política muito acesa nessa altura, e portanto isso também, entre outros aspectos, terá motivado, portanto, este aumento de peças. Temos então as tais 27 peças e temos 21 autores. Estes 21 autores constituem uma elite, portanto, os jornalistas e os académicos em geral. É o que acontece na maior parte das situações do documentário político publicado, digamos assim. Haverá depois matéria para discussão sobre isto, mas agora não é o caso. Também não nos vamos aqui debruçar muito sobre o contexto, portanto este gráfico o Vítor já o mostrou aqui outras vezes, noutras ocasiões, só lembrar que, como sabemos, Portugal passou do primeiro quartil para a mediana em todas as literacias, portanto quando comparado com os países da OCDE, e esteve sempre acima, portanto no quarto quartil, portanto quando comparado com os outros países. Portanto é este o contexto do ponto de vista dos factos com os quais vamos trabalhar. Passemos então à apresentação dos resultados. Um bocadinho de água, se não se importa. Eu tenho a sensação que estou a andar um bocadinho depressa, mas não tenho forma de ir mais devagar, mesmo tentando dizer o mínimo. E, portanto, peço-vos desculpa por isso. Então, relativamente aos resultados sobre o enquadramento das questões, objetos, seus significados e contextos, nós podemos dizer que se identificaram 3 temas enquadradores principais: os resultados de Portugal no PISA, as lideranças e o PISA propriamente enquanto programa. Portanto, estes são os principais temas à volta dos quais é tecido, digamos, o próprio comentário. Nos resultados de Portugal e as lideranças são os mais fortes e têm uma expressão próxima. Portanto, nós temos nos resultados de Portugal no PISA 15 autores em 16 peças, não é? Com 16 peças, e temos nas lideranças 13 autores e 17 peças. Como podem verificar, a presença do PISA como tema enquadrador do debate das questões objeto é muito parca, portanto, 4 autores, 4 peças. Como subtemas enquadradores, nós temos nos resultados de Portugal as atribuições e outros quadros, ou seja, os outros quadros são indicadores dispersos que não aconselharam aqui a integração numa dimensão mais vasta e comum, não é? Portanto, digamos que o quadro principal são de facto as atribuições. Quando se fala e quando se discutem os resultados de Portugal no PISA, nos comentários, é sobretudo em torno de o que é que explica, passa a expressão, estes resultados, não é? Portanto, qual é a atribuição causal destes resultados? 12 autores, 13 peças. Nas lideranças,
A discussão foi feita sobretudo em torno das lideranças políticas, mas também das lideranças pedagógicas, não é? Mas mais das políticas, e temos aqui, portanto, nas lideranças políticas, que é a principal, 10 autores com 12 peças. Nas lideranças políticas e pedagógicas, nós temos aqui 3 subtemas também muito importantes, enquadradores da discussão. Um é a personalização, outro é a avaliação moral desses personagens que são invocados, as políticas e as opiniões. Portanto, são os subtemas enquadradores do comentário em torno das lideranças políticas ou das lideranças pedagógicas, mais das políticas, do ponto de vista de serem mais frequentes. E o PISA, digamos que os 2 temas enquadradores, que nós não trabalhámos depois muito autonomamente, porque o número, a frequência das peças não justificava, mas de qualquer maneira estão lá, é por um lado o crédito e por outro lado as críticas. Vamos então agora ver, assim, um bocado sumariamente, os resultados sobre os resultados de Portugal, os resultados sobre as lideranças e os resultados sobre o PISA. Portanto, relativamente ao PISA, portanto, comecei pelo PISA, calhou, desculpem, enquanto objeto do documentário, o que é que nós verificamos? Por um lado, e como já referi, a pouca relevância do PISA como objeto do documentário. Portanto, nós temos, no fundo, quatro autores que trabalham isto, não é? Em torno destes subtemas enquadradores, crédito e críticas, não é? Há aqui um trabalho que é o do José Costa, portanto, agora não me lembro se é João, se é José, portanto, secretário de Estado, é João. João Costa, que é a peça 133, é uma posição fundamentalmente de crédito, não é? E de valorização do próprio PISA. Há algumas críticas que ele faz, em cujos detalhes não vou entrar, mas que não beliscam, digamos, a sua imagem predominantemente positiva e favorável do PISA. E depois do lado das críticas, portanto, Nuno Pacheco, António Guerreiro e Castilho, críticas bastante radicais, bastante violentas, e radicais, porque é que eu digo radicais? Porque atingem, digamos, questões de concepção, de finalidade do próprio programa, não é? E daí atribuir essa categorização, digamos assim. Sei lá, por exemplo, o Guerreiro fala de desgraçada seria a escola que tomasse como seus objetivos, não é? Aquilo que podemos depreender que são os objetivos da escola que toma, digamos, como instrumento de avaliação, como modo de avaliação, aqueles itens e aquelas perguntas e aquelas questões, não é? Questões, por exemplo, que o Nuno Pacheco também, cuja crónica é fundamentalmente uma paródia escrita sobre um texto do José Sócrates. Portanto, lembra, por exemplo, gozando e fazendo chacota, portanto, com o facto de ser muito importante, ser preciso saber como é que se organiza um Interrail, quais são as paragens do Interrail, quanto é que custa o Interrail e, portanto, saber ler os preços do Interrail. Portanto, há toda uma crítica que, mesmo sob o ar de brincadeira, é feroz e é radical e que aparece, de facto, aqui no objeto, quando se define o objeto. Mas, de facto, sendo esta questão uma questão minoritária, a questão do PISA é uma questão minoritária no debate, não é uma questão minoritária no contexto, não é? No contexto que cerca, antecede, está ali antes da própria questão, empurrando-a, criando-lhe o terreno para ela emergir. E, portanto, nesse contexto, o PISA aparece fundamentalmente agregado às questões de crédito e de poder. Portanto, é uma presença forte, não é uma presença minoritária. Se não estou em erro, portanto, o PISA é o segundo tema mais importante dos quadros a nível do contexto. Portanto, o primeiro é os resultados e o segundo é logo o próprio PISA, não é? Portanto, é uma expressão forte e positiva. Portanto, a narrativa ou é descritiva, portanto, ou dizem o que é o PISA, os participantes, etc., não é? E, portanto, aqui neutra, não é? Ou então é empolgantemente favorável, não é? Portanto, a monumentalidade do PISA, a importância, o seu poder revelador da qualidade dos sistemas educativos, o seu poder de nos indicar qual é o sucesso, qual é o sucesso esperável dos nossos alunos, enfim, toda uma forma que dá conta de uma maneira muito, muito favorável, não é? E muito até empolgante, pelos adjetivos usados, mas que aqui não temos condições de apresentar, para o PISA. Portanto, o PISA aparece, de certa maneira, a partir do contexto, como um assunto que é relativamente pacífico.
Não obstante as críticas que também aparecem, evidentemente, no contexto, não é? Mas ele é maioritariamente relativamente pacífico e talvez isso ajude a explicar e a compreender porque é que ele é um assunto menor quando vamos identificar quais são as questões em debate naqueles comentários. Portanto, ele está lá ao nível do contexto, não é tomado propriamente como grande objeto de discussão e de debate e de controvérsia, porque ele não é maioritariamente controverso para aqueles comentadores e um pouco transversalmente, digamos assim, à paternidade política dos mesmos. No entanto, naturalmente, há vozes dissonantes, há persistência dessa crítica e há radicalidade nessa crítica, e essa crítica cobre, de certa maneira, quase diria que vai passando um pouco pelos diversos domínios de crítica que o Zhao identifica, portanto, a ilusão de excelência, a ilusão de ciência e a ilusão de progresso. Portanto, são estes os três temas organizadores da crítica e das fragilidades do PISA, portanto, tal como aparecem em diversos estudos. E, portanto, eu diria que nesta crítica é curta, mas é forte, muitas vezes estes temas estão de alguma maneira presentes. Segundo, que é o primeiro, peço desculpa, o primeiro grande quadro enquadrador do comentário, portanto, que são os resultados do PISA e trabalhados fundamentalmente à luz das questões atribucionais. O que é que explica os resultados a que se chegou? Por um lado, os diversos autores falam das divergências que existem na sociedade sobre esta matéria, e nomeadamente também nas divergências que existem no espaço público, tal como protagonizado por atores políticos, mas não só, não é? E de facto eles contrapõem, de certa maneira, a essas posições que muitas vezes apelam fundamentalmente a fatores políticos e a políticas institucionais, formais, governamentais, etc., opõem a isso uma leitura e um enfoque mais sistémico de quais são os fatores explicativos, passa a expressão, daquilo que foi o resultado de Portugal no PISA. Portanto, e há aqui um apelo muito grande, por exemplo, à compreensão do papel dos atores locais, portanto, dos professores, dos alunos, também das famílias, não é? Enfim, de todo um conjunto de fatores que rejeita, portanto, o enfeudamento da explicação exclusivamente, portanto, ao fator político, não é? Mas mesmo em relação às políticas, muitos destes comentários enjeitam, digamos, uma leitura unilateral, digamos assim, dessa contribuição. E, portanto, chamam a atenção para o efeito da continuidade das políticas, não é? Estou-me a lembrar, por exemplo, da São José Almeida, que pergunta a certa altura, enganaram-se, quando celebraram, portanto, quando deram os parabéns ao primeiro-ministro, enganaram-se, estão enganados, não é? Quer dizer, vocês já deviam ter dado os parabéns a estes, a estes, a estes e a estes. Portanto, esta ideia de que a compreensão explicativa, digamos, dos resultados é mais complexa do que procurar enfeudá-la exclusivamente à variável políticas e, dentro das políticas, às políticas, digamos, que coincidiram com a realização das próprias provas, digamos assim. Excepcionalmente, a indagação crítica sobre a atribuição causal dos resultados só excepcionalmente se dirige às desigualdades. Porquê é que a gente verifica estas desigualdades? Esta é a pergunta que o Luís Miranda Correia, e que eu me lembro, só ele, de facto, faz. Porquê é que existem estas dificuldades? Quer dizer, porquê é que os alunos que provêm dos meios económicos têm resultados e os outros têm outros? Porquê é que os meninos que têm, portanto, uma deficiência identificada têm estes resultados e os outros têm outros? Ou porquê é que os mais inteligentes... Faz uma série de perguntas, podemos gostar delas ou não, mas faz uma série de perguntas que põem em jogo a questão das desigualdades e, portanto, apelam a que se discuta também porquê é que há estas desigualdades. E elas, no fundo, estão também reveladas, mas não trabalhadas, estão reveladas pelos resultados, mas não aparecem com expressão nos comentários sobre os mesmos. Depois há os tais quadros dispersos que eu não unifiquei em nenhuma categoria organizadora. Chamar a atenção aqui para que são as emoções, as comoções, também são minoritárias, mas são muito fortes. O Santana Castilho fala da histeria que rodeou a divulgação dos resultados e que ele acha inexplicável, porque não obstante a melhoria, mas não houve assim uma melhoria tão extraordinária que justificasse também a histeria, não é? O Vasco Polido Valente, por exemplo, fala da euforia que se manifestou por todos os lados, inclusivamente pelo Parlamento, só faltando agora ao Presidente da República vir chorar em público, portanto, as palavras do próprio, que já cá não está, coitado, o Vasco Polido Valente, o senhor Presidente ainda está.
E, portanto, é assim um tema que aparece com alguma expressão, enfim, não é propriamente um assunto, mas aparece agregado aqui à definição do contexto. E também no contexto de dúvidas que aparecem também com alguma força a propósito das questões da amostragem, nomeadamente o Castilho e o Lomba, portanto tem a ver com a edição de 2009. Nos segmentos de contexto sobre os resultados, o que é que nós verificamos? Que os resultados também são muito importantes, portanto são um enquadramento importante na definição do contexto, mas não tanto ao nível das atribuições, mais ao nível das pontuações e das comparações. Portanto, mais ao nível da leitura, da informação sobre quais são os resultados, não é? Através das pontuações que Portugal alcançou e da sua comparação. Normalmente a comparação maioritária é com a União Europeia, é com a OCDE, mas também aparece, mas bastante minoritariamente, referências a comparações, portanto, com os países asiáticos. Traço forte destas pontuações e destas comparações, a positividade da leitura ou digamos uma leitura que é mista, que destaca aspectos positivos e aspectos negativos. A negatividade está ausente como traço forte, portanto só, digamos, não há nenhum autor que só tenha apresentado traços negativos para caracterizar, digamos, os resultados do país numa ou noutra das edições que nós consideramos. Poder-se-á perguntar, bom, mas porquê é que o haveria de fazer? E nós podemos dizer porque é que não o haveria de fazer, porque, por exemplo, de acordo com aqueles enquadramentos que eu referi lá atrás, por exemplo, estou-me a lembrar do Reino Unido, por exemplo, não é? Não haveria razão objetiva para que aqueles enquadramentos tivessem surgido. Os negativistas, porém eles apareceram, porque certamente havia ali também uma lógica que ia além da leitura objetiva dos resultados e que convidava, portanto, a outro tipo de soluções. E, portanto, vale a pena, de facto, destacar aqui o predomínio de uma leitura positiva das pontuações. E, mais uma vez, portanto, o próprio facto de a gente se situar na questão da performance e, portanto, tem a ver com a qualidade da performance e uma grande desatenção às questões da desigualdade no sistema educativo. Finalmente, o último quadro, as lideranças. Portanto, relativamente às lideranças políticas, em maior expressão que as outras lideranças, onde aparecem sobretudo as lideranças pedagógicas. Portanto, em primeiro aspecto e primeiro traço, o nome, portanto, os políticos aparecem, não é o governo ou os governos, ou o ministro ou a ministra, não, eles aparecem nomeados, não é? Portanto, há uma personalização, digamos, nesta crítica às lideranças, e que vai mudando consoante o ano em que ela foi feita. Portanto, de início começou por ser feita em 2010, sobretudo a José Sócrates, mais do que a Maria de Lourdes Rodrigues, portanto, sobretudo ao então Primeiro-Ministro. 2013, portanto, sobretudo a Nuno Cato, e depois, em 2016, há aqui um certo confronto entre os que estão do lado do Nuno Cato e os que estavam do lado da Maria de Lourdes Rodrigues, não é? Porque tinha a ver com a história do demónio, que havia, do diabo que vinha aí, portanto, há aqui esta discussão que invoca aqui este debate entre a direita e a esquerda que aparece em 16. Nos outros ele é mais marcado por cada um dos políticos do momento, mas personaliza-se sempre à luz da personalização, de chamar de facto as pessoas pelos seus nomes e não pelos seus cargos. O tom é violentamente crítico, é muito negativista, portanto a ironia, a paródia, as metáforas que são utilizadas são de facto muito, muito fortes e têm de facto aqui manifestamente uma intenção de incitar o leitor a uma consciência crítica da situação que o comentarista levanta, não é? E uma resistência ao logro, digamos assim, que ele pretende retratar. Portanto, o grande traço, mais do que as políticas, que também são tratadas, mas de facto o grande traço que aqui aparece é a avaliação moral desses personagens que são nomeados. E a avaliação moral em função da conduta discursiva desses personagens, desses atores políticos, sobre as questões dos resultados que o PISA evidenciou no seu período de governação, não é? E as questões que sobretudo vêm à baila é a crítica à autoglorificação, portanto, no fundo a utilização dos resultados PISA para retirar louros para si próprio e para as suas políticas, a manipulação que muitas vezes é feita e o uso que é feito dos resultados do PISA
para, no fundo, glorificar políticas e glorificar gerais que não tiveram sequer a ver diretamente com o assunto. A desonestidade intelectual, eu diria que nos 2 primeiros traços tem mais a ver com as questões à volta de José Sócrates, portanto, mais insisto do que Maria de Lourdes Rodrigues, embora também venha à baila, não é? Mas o outro, o da desonestidade intelectual, tem também muito a ver, neste caso, com Nuno Crato, não é? Que ficou caladinho, e portanto é isto que eles invocam, não é? Portanto, enquanto não foi ministro, falou muito do PIS e da sua importância, mas depois não apreciou muito os resultados que invocavam, portanto, o sucesso de políticas anteriores e, portanto, veio tardiamente à televisão, chutou para o lado, etc. E, portanto, aparece aqui mesmo a expressão desonestidade intelectual em algumas formulações. Portanto, este é o enquadramento das lideranças políticas. Personalização, um estilo e um tom muito negativista, não é? E um peso muito grande à avaliação das condutas morais destes atores, mais do que propriamente às suas políticas. Nas outras lideranças também há uma nomeação, mas uma nomeação por grupo de pertença, não é? São o grupo do eduquês, ou o grupo do anti-eduquês, ou o grupo dos cronistas do regime, ou os cronistas do costume, ou, enfim, portanto, sempre também há, digamos, uma personalização, mas aqui grupal, digamos, e não propriamente individual. O estilo é também muito negativista e também muito crítico, não é? E, portanto, nós encontramos aqui, de facto, na definição deste objeto, essa posição muito criticista que, porventura, não encontramos em situações anteriores. Em suma, principais questões em debate, portanto, resultados, lideranças e PISA, por esta ordem. Mais do que o PISA, ou mesmo mais do que a leitura dos resultados, são as lideranças e o seu aproveitamento do PISA para glorificação pessoal e política, que são o foco da discussão mais acesa nestes comentários. Omissões, as questões da desigualdade e também o efeito do PISA nas políticas. Portanto, as políticas aparecem, sobretudo, a montante, não é? Como fatores explicativos dos resultados e não como efeitos desses resultados. Os temas enquadradores que identificamos, portanto, são próximos das contribuições que nós vimos anteriormente e que referenciámos, não é? Portanto, lembro no Gray Mornis as questões da atribuição da responsabilidade, as questões da moralidade, no comentário político as questões da liderança, as questões da liderança associada à personalização, as questões das pontuações, a questão do negativismo, portanto, nós viemos encontrar também aqui entre nós esse tipo de enquadramentos, não é? Ainda como conclusão final, portanto, sobre o negativismo, matéria sobre a qual, para razões que referi, tínhamos colocado uma expectativa de vir a encontrar, a resposta não é unívoca, portanto, o PISA ou a leitura dos resultados não apresentam maioritariamente esse enquadramento negativista. As lideranças sim, e portanto, seria assim por aqui que eu ficava. Muito obrigada. Sim, senhora Ana. E agora depois vamos seguramente colocar questões, intervir, mas há quem é? É a Mané ou é a Rosa? Quem é que agora, que é seguramente mais rápido? É a Rosa. Rosa. Está sem som, Rosa. Estou a ativá-lo. Ora bem, eu vou, antes de começar a partilhar a tela para apresentar aquilo que nós sintetizamos aqui, dizer que este trabalho foi um trabalho que praticamente não existiu, ou não existe, ou quase não existiu, porque não há muita matéria para isso. E o que foi uma surpresa, uma certa surpresa para nós, à medida que fomos tratando estes resultados. Em primeiro lugar, dizer que, e agora sim vou começar a compartilhar aqui a tela, portanto, pôr aqui o PowerPoint. Portanto, aqui era o impacto do PISA nas associações de natureza profissional dos professores. Sim. Ora bem, os resultados do PISA nos discursos dos sindicatos e associações profissionais. Era este que era o nosso título e era isto que nós iríamos tratar. Isto por que razão? Porque é que eram os discursos? Porque logo à partida, esta tarefa que estava ligada em princípio à tarefa 6, iria ter como objeto de estudo a imprensa sindical.
Isto numa perspectiva que foi um pouco introduzida por André Robert há muitos anos atrás e que eu hoje refuto, pelo menos nos estudos de investigação que tenho feito, e quando chegarmos ao fim vamos ver isso, que é qualquer coisa que é importante ver-se refletida na imprensa sindical. E naquilo que diz respeito à investigação, tanto neste caso como nos anteriores em que também fiz, isso não é efetivamente verdade, o que é curioso. Nós começámos o trabalho com a tarefa 5, mas cedo se percebeu que as tarefas teriam de divergir por força do tipo de informação que ia ser recolhida. A recolha dos textos foi realizada, e a Teresa é que foi particularmente importante nesta recolha, entre 4 de dezembro de 2001 e 31 de janeiro de 2018, pretendeu abranger as publicações de 2 associações profissionais, a Associação dos Professores de Matemática e a Associação dos Professores de Português, e de 3 sindicatos. Neste caso, o Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, o Sindicato dos Professores da Zona Norte e o Sindicato dos Professores do Norte. Porquê é que eu faço aqui esta chamada de atenção? Primeira surpresa interessante. Não são as federações que tomaram conta nesta matéria. Não há discursos nem nos jornais das federações. Quem tomou força nesta matéria foram os sindicatos. Tanto no caso de Lisboa foi o SPGL, no caso da FENPROF, porque o SPDN tem uma situação diferente, e no caso da FNE foi o SPZN que tomou também esta defesa, mas cujos materiais nós não conseguimos de maneira nenhuma arranjar, não obstante se tenham feito vários contactos. Porquê é que nós trouxemos aqui à coação depois o Sindicato dos Professores do Norte? Não era para ter uma pessoa do Norte, mas porque aparece com alguma, no Sindicato dos Professores do Norte, aparece com algum destaque, eu não direi assim também tanto, porque temporalmente até é diferente, a página da educação com artigos sobre o PISA. E a página da educação é do Sindicato dos Professores do Norte e dirigida por dirigentes dos Sindicatos dos Professores do Norte. Curioso, porque a apresentação e a organização dos artigos que eles têm é completamente diferente daquela que os outros têm, tanto dos sindicatos como nas associações. Por ausências de respostas, este nosso primeiro bloco limitou-se a quem? No caso dos sindicatos, aos sindicatos de professores da Grande Lisboa e aos sindicatos de professores do Norte, portanto aquele que já é posterior à criação dos sindicatos, e foi este material que nós pusemos a distrito a este sindicato, foi exatamente o inserido na página da educação. No que diz respeito às associações dos professores de matemática, ela constou, a Associação dos Professores de Português não foi possível identificar qualquer publicação sobre o PISA. E, portanto, também esteve fora deste contexto, tal e qual como o Sindicato dos Professores da Zona Norte. Em relação ao material que foi recebido durante este período, no que respeita às associações, só temos a Associação dos Professores de Matemática, que tem 16 peças e que concentra no ano de 2002 o maior número de peças, portanto são 5, e depois vão 3, e depois vai decrescendo, e agora só em 2018 e 2016 só tem uma, sendo que há, e já vamos ver isso, uma série de anos em que não há, passo já para mostrar aqui, em que não há qualquer resposta à apresentação do PISA. Portanto, o que nós verificamos, portanto, nos sindicatos é que há apenas 7 textos que vêm do SPGL e os 2 que vêm da página da educação prefazem 9 textos. Curiosamente, é em 2002 que também há um maior número de textos. Isso levou-nos logo à partida a optarmos por utilizar esse ano de 2002 como ano para a análise das peças, uma vez que as restantes não tinham qualquer sentido.
As aplicações do PISA 2003, 6, 9 e 12 não originaram qualquer texto na Associação dos Professores de Matemática. Nos professores da Grande Lisboa é também o 2002 que tem mais textos, e depois desses só em 2011 e 2014 é que voltam a ter alguma expressão. Nos sindicatos que nós entendemos como sindicatos dos professores do Norte, portanto que a página da educação publicou os seus textos em 2014 e 2015 e são textos de académicos. Um dos textos é da Susan Robertson e o outro é do Roger Dale. Portanto, a página da educação tem um cariz jornalístico, enquanto que os restantes têm mais um aspecto noticioso. Os textos da APM foram maioritariamente escritos por professores do ensino superior ou investigadores e têm um cariz dessa natureza. Eu gostaria aqui de salientar que nesse primeiro ano em que nós analisámos, eles têm uma mesa redonda sobre o PISA, particularmente interessante, até pela metodologia que apresentou, mas que não sai das questões de natureza dos conteúdos e nas questões da natureza, exatamente como estavam com a Carita, das atribuições, e são completamente descritivos. São interessantes porque utilizaram uma metodologia curiosa para fazer este debate, que foi pedir opinião aos 4 autores e depois, sem que cada um soubesse dos seguintes, e só depois distribuíram essas opiniões e fizeram outra mesa sobre aquelas questões. Isto porque a mesa decorreu entre vários meses, entre maio e julho. É um texto interessante para quem quiser estudar a matemática, mais do que quem quiser estudar o PISA, mas que foca muito também, foca também bastante quais são os efeitos do PISA nos conteúdos e as alterações que eles entenderiam que deviam ter. No que refere aos sindicatos, foram escritos por professores, dirigentes associativos fundamentalmente, e prevalece o texto tipo crónica. No caso da página da educação, tal como vos disse, prevalece o artigo de opinião. É muito semelhante aos artigos de opinião. Demos mais atenção às publicações de 2002, como se expliquei, e nessa tem a publicação da Mesa Redonda, que teve as seguintes orientações: o objeto dos estudos internacionais, a sua utilidade e a sua neutralidade, como principais aspectos. Em 2002, o SPGL publicou uma revista com grande destaque para o PISA, sendo uma chamada de capa, tendo os 4 artigos, em que é muito uma narrativa de apresentação, com algumas apreciações no meio, ao contrário do que aconteceu por aquilo que a Ana apresentou nos artigos de opinião. Aqui grande valorização das desigualdades e do significado do aparecimento daquelas desigualdades, questionando quanto a isso o sistema educativo. E, portanto, assinalando a concentração dos melhores resultados em públicos que são mais recursos económicos. Engloba também nesta revista toda dedicada ao PISA uma entrevista feita a um professor de matemática que foi tradutor das questões do PISA da matemática e que foi corretor, e cujo mote e cujo título é: a escola não está a cumprir o seu papel. Portanto, mais uma vez, nas associações aparece com o relevo o problema da desigualdade. Talvez que possamos dizer, como a Associação dos Professores de Matemática diz no texto introdutório da Mesa Redonda, e que me parece muito curioso, é que os estudos comparativos internacionais alimentam muito mais as discussões nos meios de comunicação e na opinião pública em geral do que na comunidade educativa, nomeadamente entre os professores e os responsáveis educativos. E isto é uma situação curiosa que se verifica também por este desinteresse. No que se refere aos sindicatos, nós esperaríamos encontrar uma maior exploração dos resultados face à atividade reivindicativa. O que só vimos
com mais ênfase nos textos de 2011. E é aí apenas que surgem, por parte dos dirigentes sindicais, textos associando aqui a parte reivindicativa e aos ganhos dos professores, aos resultados e questionando o sistema educativo. Portanto, enquanto que há aquele grande hiato em que poucas afirmações existem no que respeita ao PISA nos sindicatos, é em 2011 que eles vão surgir. E encontramos aqui algumas semelhanças nestes artigos, àquilo que o Jean-Yves Segui e o André Robert apresentaram em 2011 no que respeita aos sindicatos franceses, que é uma ambivalência que combinam nesta matéria a defesa corporativa e a vontade de uma reflexão pedagógica. E isto é interessante porque aqui também é um pouco evidente essa matéria, embora eu acho que perdeu muita força relativamente a anos anteriores. Ora bem, o que é que nós podemos chegar aqui a uma conclusão, embora eu acho que este trabalho ainda permite mais explorações do que aquelas que são feitas até agora. A imprensa associativa e sindical não parece ser o instrumento mais adequado para estudar a posição destas entidades sobre o PISA. Aqui eu levanto a questão não só por recolha de outros elementos como entrevistas, como outro tipo de instrumento escrito, que nós não colocámos porque à partida isso não tinha sido posto para ser tratado, que é os documentos dos congressos sindicais que se realizam em períodos próximos ou a seguir à apresentação dos resultados do PISA. Tenho alguma expectativa de ver se isso se verifica ou não, pode verificar-se e pode ser que aí haja mais resultados, como pode haver outros estudos à parte, mas a imprensa que é divulgada pelos sócios não tem nenhum relevo sobre esta situação. Esta não é a primeira vez que, em sede de investigação, nós constatamos que matérias de objeto de opinião e debate sindical não encontram suficiente expressão na imprensa dos sindicatos, pese embora, muitas vezes, sobre matérias defendidas por eles. E isto é qualquer coisa que eu também não sei explicar, porque contraria a minha tarefa, a minha perspectiva inicial, que é que qualquer coisa que é defendida pelas associações sindicais deveria ter uma expressão particular nos seus materiais de divulgação junto dos sócios. Vi nesta questão do PISA, mas lembro que fiz 2 anos de estudos dos editoriais dos sindicatos sobre a questão, 10 anos de estudo sobre os editoriais dos sindicatos na formação, sobre a formação contínua dos professores e a sua ligação à carreira, que era o objeto e que tinha sido conquistada e granjeada pelos sindicatos como forma de defesa dos professores, e a existência de editoriais e artigos dessa matéria também era absolutamente nula. Isto é uma questão interessante que leva a pensar de que maneira é que nós conseguimos fazer com que a investigação sobre estas matérias possa influenciar efetivamente as tomadas de posição dos próprios sindicatos. E, por mim, sobre esta matéria, não sei se a Mané e a Teresa querem dizer alguma coisa. Não digo nada, está tudo dito. Teresa? Não, também não tenho nada. O professor Teodoro está a falar sozinho, penso que ele não tem o microfone ligado. Estás a falar sozinho? O professor Teodoro tem que ligar o microfone. Talvez convenha. Pronto, estava a falar sozinho, estava a perguntar se a Mané e a Teresa tinham alguma intervenção, senão vamos abrir o debate, são 17h06, podemos ir até às 17h30. Questões, perguntas, comentários, temos muitos colegas brasileiros, não sei se querem dar a sua experiência, aqui temos vários outros, temos, portanto, a palavra é vossa, ou por braço no ar ou pela mãozinha. O Vítor de Rosa está aí também para ajudar.
Tem que ligar o micro ou Em levantar caso a de mão. dificuldade também podem colocar por chat. Bate-papo. Tá? Quem entrou mais tarde e teve dificuldades por ter seguido algumas indicações, eu já estou a ver ali a Lucileide, peço desculpa, houve ali uns números que faltaram em nome da organização. Palavra, quem quer usar da palavra? Eu queria, enfim, se me permitir, só uma pequena abordagem, que é, de facto, aquilo que a Rosa, e pegando as palavras da Rosa e a conclusão que tirou, que é, de facto, eu penso que existe, de facto, uma maior discussão nos meios de comunicação social relativamente aos resultados do PISA, nas escolas, nas entrevistas que eu realizei a vários diretores e a subdiretores e a professores, a coordenadores do PISA nas escolas, e, de facto, eles dizem que a discussão é mínima. Passa quase despercebido a reflexão relativamente aos resultados do PISA. De facto, isso corrobora um pouco aquilo que disse. Depois eu tenho uma questão que é, o que é considerado uma violência crítica? Uma crítica é uma crítica, não é? Não percebi muito bem o que é uma violência crítica. Ou uma crítica violenta ou uma violência crítica? O que estava escrito no slide, no PPT, era violência crítica, penso eu. E não percebi muito bem como é que classifica. Podemos falar, portanto, se calhar estou a falar um bocadinho do impacto em mim, não é? Portanto, nós podemos fazer uma violência pacífica, podemos, digamos, fazer uma crítica que é relativamente pacífica nos seus termos. Eu tenho pena de não ter trazido para aqui textos, portanto, ainda fiz isso, mas era impossível. Portanto, não conseguia cumprir minimamente o horário. E ficaria um bocadinho essa ideia. Por exemplo, reparem, um dos títulos, estou-me a lembrar agora, o título, por exemplo, de uma das crónicas, que é a crónica do Nuno Pacheco, é Pisados, Pisados sim. Eu acho isto uma crítica bastante violenta na sua forma, no seu estilo, portanto, é isso que eu quero dizer, porque, de facto, todos nós que vivemos o fascismo sabemos muito bem o que é que ele está a invocar, não é? Portanto, ele está a fazer uma crítica que, no fundo, também é ao próprio PISA, ao efeito da monumentalidade do próprio PISA, não é? Mas, digamos que, em primeiro lugar, está no contexto, é possível perceber que a crítica é fundamentalmente feita àqueles que utilizam, no fundo, aqueles resultados para a sua própria autoglorificação. Portanto, eu, quando falo em violência, falo no estilo, nas palavras que são usadas. Às vezes são mesmo palavras muito feias. Portanto, se calhar, pronto, tem a ver um bocadinho com como é que cala em cada um de nós, não é? Portanto, eu sinto muitas daquelas formas como a crítica é feita, sinto-a violenta pelo tipo de palavras que são usadas, não é? É nesse sentido que eu falo em violência. Ok, obrigado. Mais intervenções? Não tenho. Boa tarde, não sei se posso intervir. Pode, quem fala? Que eu não estou a ver. É Irene. Irene, então... Sou sua mestranda em Lumbrando, professor. Nossa penicheira. Sou sua mestranda em Lumbrando. Gostava de ter uma intervenção que tivesse algum interesse, provavelmente as pessoas menos qualificadas, todos aqueles que estão a intervir, mas há duas coisas em relação ao PISA que me fazem alguma impressão. Uma é a tal subestimação da desigualdade que é revelada através do PISA. De acordo com o que foi agora exposto, de facto, as desigualdades até regionais e outras, que nós sabemos que também têm a ver com características socioculturais dos nossos alunos, isso parece que é muito pouco relevante e muito pouco tratado. E depois lembrei-me que na última sessão que tivemos aqui, na apresentação de alguns resultados pelo professor Vítor Teodoro, uma das conclusões a que se tinha chegado era de que os alunos questionados tinham dado ou tinham relacionado muito pouco os resultados do PISA com aquilo que tinham aprendido na escola e, portanto, no currículo. E apesar da professora Elsa ter questionado, mas o que é isso, o currículo? A questão é que não sabemos se eles aprenderam ou não na escola o suficiente para gerar os resultados no PISA, mas a verdade é que eles não relacionaram aquilo que aprenderam na escola com aquilo que tiveram, com os resultados que tiveram no PISA. E talvez não seja
então tão pouco lógico que os professores também não deem assim tanto ênfase como se calhar deviam dar, ou não, aos resultados do PISA. Portanto, que razões é que nós temos aqui ao facto dos alunos não assumirem que os resultados do PISA têm alguma coisa a ver com a escola, têm alguma coisa a ver com estas apropriações políticas, até da autoria das políticas educativas, que podem ou não ter levado a estes resultados. O facto de, em tudo quanto é ou associação de professores ou até representantes de professores como sindicatos, também a relevância é muito pouca, e portanto que relação é que haverá entre isto, se é que há? Sendo que aquilo que para mim seria mais importante seria esta questão de subestimarmos as desigualdades que o PISA necessariamente nos mostra. Era só isto. Muito obrigado. Almerindo? Não, é para dizer que gostei muito dessa sessão, foi muito estimulante, e achei muito interessante a estrutura que utilizaram para analisar os textos. Possivelmente, se o corpus fosse ampliado, ou se vier a ser ampliado, pode-se utilizar essa mesma estrutura que é muito sugestiva e muito produtiva. Tenho alguma dúvida relativamente à página da educação ser apenas considerada como textos de opinião, dado que uma grande parte desses textos tem um misto de, digamos, de análise académica e de intervenção cívica. É um bocadinho mais essa componente. Bom, mas é um critério válido, não é mesmo? Obrigado. É só, Marina. Então, a Anabela, diz. Anabela Serrão, eu estou a seguir quem levantou a mão. A mão aí no sistema. Almerindo, tinhas terminado, desculpa. A Rosa, e depois se quiser comentar, comenta no final. Vou baixar a mão. Posso? Comenta no final. Anabela Serrão, está aí, está visível? Estou aqui. Visível não está só visível não estou, peço imensa desculpa. Queria antes de mais agradecer, achei muito interessante esta sessão e é particularmente para mim interessante perceber que mesmo focado apenas o corpus de análise nos artigos de opinião, nas crónicas, não é? Que ela segue um padrão mais alargado de todas as notícias analisadas sobre a temática do PISA. E por isso é para mim, não é, interessante perceber que às vezes aquele fator que poderia ficar relacionado com as questões pessoais e individuais e as próprias convicções de quem escreve uma crónica ou um artigo de opinião poderia ser muito distinta daquilo que durante esses meses, após cada divulgação de cada ciclo de análise dos resultados PISA, se escreveu em Portugal, na imprensa nacional, sobre os próprios resultados. E pareceu-me particularmente interessante ver estas conclusões agora. E se eu puder acrescentar aqui alguma coisa à intervenção da Irene, eu esclareceria que o que é questionado aos alunos é se aquele teste que eles acabaram de resolver ou de responder, o teste propriamente dito, se eles o conseguem enquadrar no contexto das suas aprendizagens. Eu diria que falta estudar para o caso português e provavelmente se calhar para outros países também, se o caráter inovador que o PISA atualmente tem em termos de teste, não é? Sendo primeiro um teste realizado em computador e permitindo simulações, se não se afasta por isso daquilo que os alunos tipicamente são submetidos em contexto de aula e daí os leva a afirmar que não existe proximidade entre aquilo que aprenderam no currículo e aquilo que estão a realizar. Pronto, eram estes dois comentários e agradecer uma vez mais a esta sessão e os dados aqui apresentados. Muito obrigada. Obrigado, ainda temos 14 minutos. Alguém mais quer intervir?
Não? Não posso eu falar? Podes falar agora. Não, tu disseste que eu falava no fim. Não? Dizer duas coisas interessantes que me parecem aqui interessantes neste aspecto. Primeiro, vocês reparem que, sob o aspecto temporal, o sítio, na imprensa sindical e associativa, o maior peso é dado na fase inicial do nosso período de estudo e na imprensa não sindical, portanto, nos jornais, há maior peso na fase final, mais adiantado das últimas aplicações do PISA. Interessante isto chamar, uma vez que também várias pessoas chamaram aqui as desigualdades, esse é um dos aspectos fortes nas associações, tanto nas associações como nos sindicatos. Um grande relevo, aquilo que passa despercebido ou não é valorizado na imprensa em geral, aqui é valorizado. E quanto à resposta àquilo que o Almerindo falou e que eu lhe dou alguma razão, só dizer o seguinte: eu refiro-me apenas neste comentário a estes 2 artigos, que foram considerados como artigos de opinião, não obstante, por especialistas de ciências da educação, mas são apenas 2. Não há aquilo, nem qual é o teor do jornal, nem nada disso, mas apenas aos 2 artigos que são apresentados sobre o PISA, que é uma coisa muito diminuta também, porque de resto concordo com aquilo que diz relativamente à página da educação, enquanto jornal. Senhor, mais alguma questão? Posso só dizer, posso, Teodoro? Ana Carita. Só um comentário ou outro, portanto, sobre a questão que a Irene colocou, portanto, porque a ausência do tratamento das questões da desigualdade reveladas por resultados, porque, enfim, a sua pouca presença no comentário. Eu, de qualquer maneira, lembraria que um dos quadros fortes são, de facto, as pontuações. Qual é o resultado? E é as pontuações muito na perspectiva da tal liga. Portanto, em alguns trabalhos é muito sublinhada esta ideia de haver o campeonato PISA, não é? A liga PISA, não é? E, portanto, toda a leitura é uma expressão, passa à frente, mas enfim, grande parte, portanto, das leituras que são feitas nesta ideia de campeonato, de liga. Portanto, qual é a pontuação? Não é? Portanto, mais do que propriamente outras questões de análise mais profunda e mais séria desses resultados. Portanto, esta euforia que o Polido Valente de fundo falava, que muitas vezes se gera, não é? À volta deste campeonato, não é? Em que, de facto, o que vem para a frente é a questão da pontuação. É a corrida para se chegar a um lugar melhor. É a corrida para se chegar perto do que ganhou e que é top performer, não é? E, portanto, é isso mais do que outras questões que eventualmente aparecem. Também poderíamos, a este respeito, chamar a atenção que se calhar também há uma certa tendência na imprensa para ser mais superficial do que profunda no tratamento de muitas questões, não é? E, portanto, é um pouco aquilo que vem aqui mais na escuma dos dias que aparece. E a escuma é o campeonato PISA, é a pontuação PISA, é o quanto é que se teve, é como é que se compara. Essa é a questão forte. E, portanto, é essa questão forte que sobressai no comentário, mesmo no comentário político, não é? Relativamente às questões de ser engraçado, portanto, nós encontrarmos aqui enquadramentos que, no fundo, se fazem eco de enquadramentos que aqui invocámos em estudos anteriores, não é? Eu também achei isso muito interessante e devo dizer que não foi de todo forçada, digamos assim, essa semelhança. Aliás, vou até confessar aqui entre nós que ninguém nos ouve, uma coisa que não devia confessar, que é, e vocês sabem como é, a gente quando está com aquele material todo à nossa frente, quer começar a trabalhar e a ver resultados e não sei o quê. E, portanto, eu confesso que o sistema de análise, o sistema de categorias que foi utilizado, precedeu, naturalmente, que depois conversou com a literatura, etc.,
mas precedeu num primeiro momento o próprio trabalho sistemático e as conclusões relativamente à literatura. Portanto, eu encontrei, de facto, estes resultados, estes quadros, de uma maneira muito indireta, a partir, portanto, da análise do próprio material, da análise dos próprios naturalmente que depois a leitura deles, não é, ganhou muito com as leituras que eu fiz das investigações anteriores. Mas eu também achei muito interessante este paralelismo entre os nossos enquadramentos e os enquadramentos que outros colegas nossos investigadores, portanto, verificaram noutros países, noutras sociedades, em alguns aspectos, não em todos, porque, por exemplo, no negativismo, isso não se verificou em alguns dos nossos quadros. Só que uma tónica que é já mais cívica do que outra coisa, não é? Nós não trabalhamos aqui, não trouxemos para aqui à beira as questões das autorias, não é? Mas de facto uma das questões que se muito discute relativamente à participação da voz pública na voz publicada, portanto esta desintonia entre a voz pública e a voz publicada, que nos incomoda a todos, não é? E que nos suscita, portanto, uma crítica ao afunilamento e ao elitismo da voz que é publicada. Tristemente, de facto, depois a gente, quando vai para os espaços em que a voz pública poderia ter uma expressão forte, não é? E até um treino relativamente aos códigos da própria imprensa, estes temas depois também parecem muito, muito parcamente tratados, não é? E, portanto, há aqui também esta questão da responsabilidade de pouca voz pública e como diz um autor que eu muito costumo citar, cujo nome agora não me lembro, é o caso do tal caso, que chama justamente a atenção para esta ausência de voz pública na imprensa, nomeadamente na imprensa de referência. Ela está, mas é na outra imprensa, naquela que nós gostamos menos. Na imprensa de referência a voz pública não está, ou está muito pouco. Por exemplo, os alunos, por exemplo, a propósito de um trabalho que nós fizemos aqui sobre a indisciplina, e que trabalhei também com o Vítor sobre esta matéria, os alunos é uma voz omissa, não é pouca, é omissa. Não é? Não estou já a falar como autoria, mas como testemunhos que fossem buscados, é uma voz omissa. Agora, a questão é como é que se rompe este círculo, porque as desigualdades são desigualdades partilhadas, não são partilhadas da mesma maneira, portanto, a equação não cai toda para o mesmo lado da mesma maneira, mas de facto há aqui responsabilidades que são partilhadas, não é? E que vale a pena, do ponto de vista cívico, nomeadamente, pensarmos sobre isso, não é? Sim, senhor. Mais alguma questão? Se não há, eu vou só duas ou três coisas que me parece do trabalho que temos vindo a realizar. A primeira questão é que se confirmou a hipótese aquilo que eu designo e outros têm designado discursos paralelos sobre educação. Ou seja, há o discurso dos meios de comunicação social, dos opinion makers, é um discurso que pouco tem que ver com o discurso que se faz na academia e com o discurso que existe na sala dos professores, nos próprios professores. São discursos paralelos e que raramente se cruzam. Para nós foi uma surpresa, mas que depois, e que precisa de ser aprofundada, a ausência ou quase ausência de reflexão nas associações profissionais e sindicais e, nomeadamente, dos seus impactos, incluindo quando os professores foram muito atacados nos primeiros ciclos pelos baixos resultados e depois quando foram muito sublinhados nos dois últimos ciclos, 2015 e 2018, quando os resultados de Portugal estão acima da média da OCDE e são apresentados pela própria OCDE como um success case, um caso de sucesso. Esta é uma questão que necessita de ser analisada, aprofundada. A Rosa provavelmente tem toda a razão, temos que procurar outras formas de chegar,
porque a imprensa não reflete, de facto, não tem textos, mesmo os 2 textos que foram referidos da página de educação, são de 2 cientistas sociais muito conhecidos e que escrevem, e o seu lugar de escrita é o Reino Unido, não é sequer Portugal. Estes são 2 aspectos. Outra questão que eu gostava de sublinhar, e que foi falada por vós, é que o PISA não eleva o debate educativo. Não é um contributo para elevar o debate educativo. Isto é, põe mesmo em jornais como o Público, não é? Que tem uma parte muito grande de opinião. Em primeiro lugar, aliás, isso é muito comum com aquilo que nós vemos de análise de outros países, o que domina é uma league table. Portanto, e omite por completo, nomeadamente, dados muitas vezes interessantíssimos do próprio PISA, sobre as desigualdades, sobre as questões da administração dos sistemas, sobre as opiniões até dos estudantes e das famílias, que são completamente desconhecidas. Isso provavelmente também é facilitado pelo tipo de informação que a própria OCDE fornece. A OCDE fornece uns resumos e muitas vezes esses resumos são extremamente pobres mas também os jornalistas e depois os opinion makers são sobretudo a league table é que domina. Portanto, isto eram 2 ou 3 aspectos, provavelmente nós vamos ter de aprofundar algumas destas dimensões, mas parece que é muito claro esta análise, esta ideia de que nós, em educação, temos discursos paralelos entre várias camadas intervenientes e que esses discursos raramente se cruzam, intercruzam e beneficiam. Isto é, o que se debate nos jornais pouco impacto tem na sala de aula e no trabalho dos professores, e nos sindicatos e vice-versa. São discursos que, de facto, não se cruzam. Alguma questão mais? São 17h29, falta 1 minuto para as 17h30. Vamos fechar. Talvez antes de fechar, talvez relembrar que o próximo webinar é dia 31 de maio. E terá como oradores o João Luís Horta Neto, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais, Anísio Teixeira e também Romualdo Normand, da Universidade de Estrasburgo, e é dedicado a leituras sobre o PISA, uma análise comparada do Brasil e França. Sim, senhora, eu ia fazer essa chamada de atenção, como para os portugueses é muito interessante porque vamos ter 2 especialistas e o centro de análise não será Portugal, mas será o Brasil e a França. Será uma sessão mista entre português e inglês. Eu penso que o Romualdo irá falar em inglês e não em francês, porque o francês é hoje cada vez menos falado pela gente mais jovem, mas, portanto, vamos ter um olhar a partir de 2 lugares, de 2 companheiros que têm. O João Luís Horta Neto tem sido consultor do projeto e, mais do que um consultor do projeto, tem participado ativamente na maior parte das reuniões. Tem, aliás, num livro que estamos a preparar, um capítulo muito interessante sobre os impactos do PISA na BNCC, na Base Nacional Curricular Comum, eu penso que é assim, não sei como é que irá orientar. O Romualdo Normand tem uma vastíssima intervenção sobre o PISA, bastante crítica, portanto nós vamos ouvir no próximo webinar, 31 de maio, espero que os links estejam todos corretos e, nomeadamente, para os nossos colegas
do Brasil. Eu chamo, aliás, a atenção, enviei para o João Luís Horta Neto, que há uma revista francófona de educação comparada que tem um dossiê que, precisamente, com um título muito semelhante, em que dialogam Brasil e França a propósito do PISA. Chamo também a atenção para esse número da revista da Associação Francófona de Educação Comparée, que eu penso que é aquilo que eu enviei a João Luís Horta Neto. Se está, vamos então terminar. Muito, muito obrigado. Boa semana.